nós lemos assim, Êxodo 17, capítulo 17, versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? É interessante como esse texto termina. O povo, quando está passando por luta, o povo, quando está passando por dificuldades, eles acabam colocando em dúvida até mesmo a presença de Deus em suas vidas. Está Deus no meio de nós ou não? Porque eles estavam olhando para os problemas, porque eles estavam olhando para as dificuldades, e como eles estavam no meio do problema, no meio da dificuldade, eles começaram a questionar se Deus realmente estava com eles. Eu quero dizer para você, querido, independente da circunstância que nós estejamos passando, seja ela boa ou ruim, seja uma circunstância que nos traz alegria, ou seja uma circunstância que nos traz tristeza, seja uma circunstância que enche o nosso bolso de dinheiro, ou seja uma circunstância que deixa o nosso bolso vazio, seja uma circunstância agradável ou desagradável, Deus está conosco em todo momento. Deus está conosco em todo o tempo, porque o que determina se Deus está conosco não são as circunstâncias, é a sua aliança conosco em Cristo Jesus. E essa aliança está acima das circunstâncias. Quando Deus tem uma aliança com alguém, quando Deus tem um pacto com alguém, irmãos, aquilo não é quebrado por causa de circunstâncias, não é quebrado por causa de problemas. Só quem pode quebrar é uma das partes, quando, enfim, trabalha no sentido de ofender aquela aliança que foi feita. E não era o caso do povo. O povo estava passando por problemas. O povo estava no deserto, mas estava no deserto com Deus. E às vezes nós temos que parar para pensar, irmãos. O importante é nós entendermos que estar no deserto é um problema, mas estar no deserto com Deus é algo maravilhoso. Porque o deserto, irmãos, muitas vezes se torna um lugar de bênção para nós. O povo estava no deserto, mas eles estavam vivendo debaixo de um plano de bênção, que não obedecia à lógica humana. Era assim que o povo estava vivendo. O povo havia saído do Egito, Deus havia tirado o povo do Egito, o povo era escravo lá no Egito, e Deus disse: eu vou tirar vocês daqui, eu tenho um plano de bênção para vocês. E naquele plano de bênção estabelecido por Deus, havia um cordeiro que tinha sido morto, o seu sangue havia sido aspergido na verga das portas da casa do seu povo, para que o anjo da morte passasse ali e não matasse ninguém. Naquele plano de bênção havia o sangue de um cordeiro inocente que havia sido derramado para trazer livramento ao povo. Naquele plano de bênção havia uma nuvem que estava sobre o povo de dia, protegendo o povo do calor do sol, mas também tinha uma coluna de fogo à noite que ia à frente do povo, conduzindo o povo, guiando o povo, aquecendo o povo no deserto. Porque, irmãos, o deserto daquela região aonde o povo viveu
não é nada que nós conhecemos aqui no Brasil, é muito diferente. O relevo de lá, irmãos, tudo que aconteceu lá naquele lugar é muito diferente daquilo que nós conhecemos aqui. Existe uma diferença muito grande de clima, né? De tudo. O deserto, irmãos, daquela região é um deserto que faz 50 graus de dia e à noite faz 0 graus. Sabe o que é isso? De dia está pegando fogo e à noite está congelante. De dia você está passando pelo fogo e de noite você está tremendo de frio. É assim que é o deserto naquela região. E Deus levou o povo para o deserto. Embora o povo estivesse vivendo essa situação de deserto, o povo estava debaixo de um plano de bênção. O problema é quando nós começamos a olhar demais para os problemas e esquecemos do plano da bênção que está sobre a nossa vida. E esse é um risco que cada um de nós pode passar por ele. O plano de bênção que estava sobre aquele povo também está sobre a minha vida e sobre a sua hoje. Deus está nos abençoando, apesar dos desertos que nós estejamos passando. E quando você pensa em deserto, o que vem na tua cabeça? Um lugar seco, árido, aonde nada nasce, aonde não tem água, um lugar difícil, sim ou não, irmãos? E às vezes na nossa vida nós passamos por desertos, simbolicamente falando. Às vezes existe um deserto financeiro na nossa vida, às vezes existe um deserto emocional, às vezes existe um deserto espiritual. Existem vários tipos de deserto que nós muitas vezes passamos, mas nós temos que entender, irmãos, se nós estamos em Deus e Deus está em nós, esse deserto vai ser vencido em nome de Jesus. O deserto será, irmãos, enfrentado, mas nós não ficaremos presos nesse deserto, nós vamos passar por ele. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção no plano de Deus estabelecido sobre a vida do seu povo, é que o plano de Deus não obedecia a lógica do homem. Deus levou o povo para um lugar onde não tinha água. O que você faz num lugar onde não tem água? No deserto? Pela lógica, ou você sai dali, ou você morre. É simples. Pela lógica, não tem saída. Não teve saída. Não teria saída, analisando pela lógica humana, porque não tinha poço, não tinha rio, não tinha fonte, não tinha nada. O povo estava no meio do deserto. Então, pela lógica, ou você teria que sair dali, ou você morreria ali. Mas o fato é que saiu água da rocha naquele lugar. Por quê? Porque o plano de Deus não obedece à lógica humana, irmãos. O plano de Deus não obedece à lógica do homem. Vou dar mais um exemplo para você. Lá no Novo Testamento, quando Lázaro morreu, irmãos, o homem ficou doente, e ali, irmãos, pela lógica do homem, o que era mais fácil era orar por aquele homem para que ele não morresse. Vamos orar por ele, para ele sarar, para que ele não morra. Só que aconteceu, Deus permitiu que ele morresse, e aquele homem morreu, e foi enterrado, já com 4 dias já de sepultado. O Senhor Jesus aparece e ele ressuscita. Pela lógica humana, irmãos, nada disso aconteceria, mas ele ressuscitou, ele voltou à vida, porque os planos de Deus não obedecem à lógica dos homens. O plano de Deus não obedece à lógica minha, nem sua. Quando a gente pensa que está tudo perdido, quando a gente pensa que não tem mais jeito, tem jeito ainda para Deus, tem jeito ainda para o Senhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Talvez para algumas pessoas aqui nessa noite, porque talvez você está chegando hoje, no final do ano, mais um ano que está se findando, novembro, e talvez muitas coisas que você esperava que fosse acontecer, não aconteceram do jeito que você queria. E talvez você fale assim: nossa, mas eu esperava que acontecesse assim e não aconteceu. Eu votei no Bolsonaro e deu Lula, eu votei nisso e deu aquilo, e agora o que vai acontecer? Será que vai vir problema? Será que vai vir dificuldade? Irmãos, não importa o que vai acontecer, o que importa é que você esteja com Deus e Deus esteja com você, porque a nossa segurança
ela não está nem no Lula, nem no Bolsonaro. A nossa segurança está no Senhor. Amém? Nossa segurança está nele. Então não importa, irmãos, o que vai acontecer. Talvez você fique pensando assim: nossa, mas as coisas, tudo está dizendo que as coisas vão piorar. Com Deus na sua vida, as coisas serão cuidadas, tratadas, e da onde você espera que não virá provisão, ela vai vir. Da onde você não espera que virá solução, ela vai vir. Da onde você espera que não haverá vitória, ela vai vir. Por quê? Porque Deus está contigo nesse deserto. No deserto com Deus, irmãos, nós temos soluções inesperadas, nós temos soluções que aparecem da onde a gente não esperava que elas pudessem aparecer, mas elas aparecem. Irmãos, quem imaginaria que Moisés bateria na rocha e sairia água? É a mesma coisa que eu chegar naquela parede ali, bater e começar a brotar água. É possível isso, irmãos? Não é, irmãos. Não é possível pela lógica, não, mas é possível pela fé. Eu quero dizer para você, querido, você que está aqui, você não foi chamado para viver pela lógica, você foi chamado para viver pela fé. Quando a lógica disser para você que está tudo, vamos dizer assim, destruído, que está tudo, vamos dizer assim, numa situação de fracasso, o Senhor ainda te diz: pode ser mudado. Pode ser mudado, ainda há esperança de mudança, ainda há esperança de vitória, pela fé, pela fé. Irmãos, muitas vezes nós temos que entender que o plano de Deus, Ele traz aflições, Ele traz provações à nossa vida, para que a gente aprenda a exercitar a nossa fé na dificuldade, porque é na dificuldade que a gente cresce. Deserto é lugar de crescimento. Eu quero dizer para você, nas suas lutas, nas suas dificuldades, você vai crescer. Você vai crescer. Não se cresce, irmãos, no momento em que tudo está tranquilo. A gente cresce na hora da luta, na hora da dificuldade. Pessoas que nascem no deserto, elas têm muito mais facilidade para lidar com problemas, com dificuldades, do que pessoas que nascem na bonança. Vou dar um exemplo aqui, talvez até pobre o meu exemplo, mas você pega um cachorro de raça, e aí você pega um vira-lata, e você solta os dois na rua durante um mês. Quem vocês acham que vai sobreviver com mais facilidade à rua? O cachorro de raça que não conhece nada de rua, ou o vira-lata? O vira-lata. Porque ele está acostumado a comer no lixo, ele está acostumado com as dificuldades do terreno, enquanto que o cachorro de raça não. Tem cachorro de raça que, dependendo da comida que ele comer, ele morre, né? E muitas vezes é assim com o ser humano. Às vezes as pessoas que nascem numa situação de pobreza, de mais dificuldade, elas têm mais condição, elas aprendem a lidar melhor com os problemas, do que uma pessoa que nasce numa situação onde ela tem tudo na mão. Às vezes uma filha que cuida da mãe doente, trabalha durante o dia, estuda à noite, não tem tempo para nada, ela vai ter muito mais condição de enfrentar os problemas da vida, de se dar bem enfrentando as lutas, do que uma outra filha que tem tudo, os pais são saudáveis, mas não sabe o que é enfrentar um problema. Por quê? Porque o problema, a dificuldade, ela amadurece as pessoas. Sim ou não, irmãos? Quem aqui já passou por lutas na vida? Bastante luta. Levanta a mão aí. A luta faz crescer, faz amadurecer. Quando a gente apanha, a gente aprende. Quando a gente passa pelos problemas, quando a gente dá a cabeçada, né? É um termo que a gente usa muito na gíria popular, né? É dando cabeçada que a gente vai aprendendo. Mas a pessoa que ela nunca agiu, ela nunca fez nada, ela sempre ficou esperando alguém agir no seu lugar, é uma pessoa que muitas vezes se torna medrosa, né? É uma pessoa que tem dificuldade de enfrentar o mundo.
as lutas, os problemas. Então no deserto a gente cresce. Deus não queria apenas abençoar o povo, Deus queria fazer o povo crescer, Deus queria que o povo crescesse espiritualmente. E é nas aflições que nós muitas vezes vemos o que nós carregamos no nosso coração. Muita gente que estava ali caminhando no deserto, quando chegou a aflição, eles olharam para os seus corações e viram que havia incredulidade, que havia murmuração, que havia ingratidão, que havia medo, porque eles não estavam preparados para enfrentar a situação. Mas Moisés estava lá, firme, crendo. No coração dele tinha confiança, tinha segurança, tinha fé em Deus, e ele ajudou aquelas pessoas a crerem em Deus, a caminharem com Deus. Por quê? Porque ele estava mais preparado. Deus tirou Moisés do deserto, sim ou não, irmãos? Deus pegou um homem que ficou 40 anos no deserto, levantou aquele homem para trazer o povo para o deserto, porque foi um homem que foi treinado no deserto, foi um homem que foi preparado no deserto. Eu quero dizer para você, querido, não fuja do seu deserto, porque o seu deserto pode ser uma escola de preparação para Deus colocar grandes coisas na sua mão. O seu deserto muitas vezes pode ser um ambiente onde Deus te preparou para ser um instrumento que vai ser usado por Ele para ajudar outras pessoas a caminhar no deserto, a sair do deserto, a enfrentar desertos na vida. O deserto faz parte da vida daqueles que servem a Deus. Não é porque você serve a Deus que tudo vai vir fácil. Eu até digo que quem serve a Deus passa mais luta do que quem não serve. Porque quem não serve a Deus está lá no mundo perdido, o inimigo não está nem preocupado com ele. Agora quem serve a Deus, o inimigo trabalha 24 horas para derrubar aquela pessoa. Então enfrenta luta, enfrenta dificuldades, enfrenta problemas, porque o inimigo está ali, trabalhando para tentar derrubar aquela pessoa. Mas existe um Deus que te guarda, que te sustenta e que impede o inimigo de prevalecer na sua vida. Esse Deus está com você nessa noite. Qual é o seu deserto? Qual deserto você está enfrentando hoje? Talvez você esteja enfrentando um deserto financeiro, talvez você esteja enfrentando um deserto emocional. Você está triste por dentro, mas você não sabe explicar por que você está triste. Às vezes você tem pessoas do teu lado, mas você se sente só. Isso é um deserto emocional. Talvez você está passando por isso, mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer entrar nesse deserto. Deus quer mostrar para você que no deserto você pode ser feliz com Ele. Você pode ser feliz com Deus, apesar do seu deserto. Mas é nele, irmãos. Nós temos que confiar nele, nós temos que nos apoiar nele. Ele é a base que nos sustenta. No deserto as provações vêm para nos ensinar a buscar pela fé o que nós precisamos. Eles precisavam de água. O que aconteceu? Alguém teve que orar, alguém teve que buscar a Deus, dizer: Senhor, precisamos de água, o que fazer? E a palavra de Deus diz que Deus se manifestou. Deus falou para Moisés: Moisés, chama os anciãos, pega a vara que você usou para abrir o mar, vem e eu te mostrarei aonde está a água. E Moisés foi até uma rocha, e lá o Senhor falou: bate na rocha, e saiu água da rocha. A solução veio, mas veio para quem creu, veio para quem orou a Deus, veio para quem se colocou na dependência de Deus e buscou em Deus a solução. Não veio para quem ficou murmurando, não veio para quem ficou reclamando, não veio para quem ficou contendendo ou brigando por causa dos problemas, porque muita gente ali começou a brigar. Moisés não. Moisés deu as costas para quem estava brigando e foi orar. Se tem gente brigando perto de você, sabe o que você tem que fazer? Ah, pastor, brigar também? Não. Dá as costas para quem está brigando e vai orar. Por quê? Porque enquanto o povo perde tempo brigando, você vai receber vitória, resposta, você vai receber direcionamento de Deus. Porque
Porque tem muita gente que perde tempo em contenda, em briga, em discórdia, porque está no deserto. A pessoa não sabe lidar com o seu deserto. Então, porque ela está no deserto, ela briga. Porque ela está no deserto, ela permite que a incredulidade fale mais alto ao seu coração. Aí ela entra em contenda, ela entra em discórdia, ela bate boca com os outros, ela humilha, machuca quem não tem culpa do seu deserto, vamos dizer assim. Humilha e machuca injustamente outras pessoas, porque está no deserto. Só que Moisés, ele pegou e foi orar. Então, no deserto, vença as críticas, vença as palavras duras que muitas vezes as pessoas vão lançar contra você, orando, buscando a Deus. Não entra em briga, não entra em contenda. Deserto não é lugar de brigar, deserto não é lugar de criticar, deserto não é lugar de ferir ninguém. Deserto é lugar de buscar a Deus por mim e pelos outros. Talvez você está aqui hoje e muita gente da sua casa não está. Por quê? Porque estão brigando, estão distantes de Deus, estão afastados dos caminhos do Senhor, mas você está aqui. Então você está aqui é o suficiente para Deus levar a bênção lá. Quando você sair daqui, a bênção de Deus vai sair contigo e vai tocar a vida daqueles que estão lá. Porque aquela água que o Senhor liberou nas mãos de Moisés, não foi só para Moisés. Sim ou não, irmãos? Deus falou assim: toca aí, Moisés, essa água é só sua, só você vai beber. Foi isso que Deus falou, irmãos? A água era para todo mundo, até para os briguentos, até para aqueles que não estavam orando, até para aqueles que estavam indo contra o Senhor. Isso quer dizer que quando Deus trabalha na minha vida e na sua, Ele nos dá a condição de levar a bênção para os outros. Então você está aqui hoje, quando você sair daqui, a bênção vai com você. Aquilo que Deus vai entregar para você, você vai levar para outras pessoas. Porque a bênção, ela não deixa de estar conosco, ela nos acompanha aonde nós formos. Então, por exemplo, o seu Amaro, Dona Jaci, não mora aqui em Campo Grande, mas o que Deus entrega para eles hoje aqui, quando eles voltar para Uberlândia, vai ir com eles. Assim, quando eu e você sairmos daqui e formos para a nossa casa, a bênção que Deus tem para nós vai ir conosco. Por quê? Porque o que Deus tem para nós fica conosco. Deus não deu a água e tirou. Deus deu a água para que aquela água estivesse na vida do povo enquanto o povo precisasse. A cada momento da nossa vida existe uma ação de Deus, em que Deus nos entrega o que nós precisamos, pela fé. Pela fé eles precisavam de água, eles buscaram água e encontraram água. Pela fé, eu e você podemos encontrar soluções para os problemas, para as mazelas, para as aflições da nossa vida, pela fé. É pela fé que vai vir a providência, é pela fé que vai vir a cura, é pela fé que vai vir o milagre, é pela fé que vai vir a restauração que a sua vida precisa, que a minha vida precisa. É pela fé que vai vir o agir de Deus. Porque, irmãos, pela fé nós recebemos tudo aquilo que é segundo a vontade de Deus. E muitas vezes, segundo a vontade de Deus, o que Ele quer para nós é a vitória sobre o nosso problema. Quem acredita que Deus pode dar vitória hoje sobre o seu problema? Amém. Então creia, tome posse disso pela fé. O propósito da fé é te dar o melhor segundo a vontade de Deus. E muitas vezes o melhor segundo a vontade de Deus é a vitória sobre o seu problema, que foi o que eles receberam ali. Mas muitas vezes o melhor segundo a vontade de Deus é o nosso aperfeiçoamento, é o nosso crescimento espiritual. E aí lá em Tiago, capítulo 2 e 3 diz assim: tende grande alegria quando passardes por várias provações ou tentações, porque a prova da vossa fé, ela gera paciência, e a paciência realiza a sua obra, no sentido de fazer com que você seja maduro, perfeito,
sem faltar nada na sua vida, ou sem faltar coisa alguma. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: existem problemas que eu não vou tirar, porque o problema é para te aperfeiçoar. Então existem coisas que Deus vai tirar da sua vida, mas existem coisas que Deus vai permitir que continue, para que você seja aperfeiçoado, para que você seja moldado. Então, quando você não cair no poder de Deus, e Deus não te dá o livramento do seu problema, você cai na sabedoria de Deus, e Deus te dá aperfeiçoamento no problema. Mas de uma maneira ou de outra, o melhor, segundo a vontade de Deus, você vai viver em nome de Jesus. O melhor, segundo a vontade de Deus, vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Seja vencendo o problema, seja passando pelo problema, porque existem coisas que nós temos que passar, irmãos. O apóstolo Paulo, ele disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou naquele que me fortalece. Só que antes de dizer isso, ele disse assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter fartura, como também sei passar necessidade. Sei ter abundância, como sei também a passar fome. Aí ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele não estava dizendo assim: eu posso todas as coisas no sentido de não passar pelos problemas da vida. Não, eu posso passar pelos problemas da vida. Eu posso passar pela fome, eu posso passar pela fartura, eu posso passar pela abundância, eu posso passar pelo ter ou pelo não ter. O que importa não é se eu vou ter ou se eu não vou ter. O que importa é que Cristo me fortalece em toda e qualquer situação. Então, em toda e qualquer situação, Deus está te fortalecendo. Se você tem, Deus está te fortalecendo. Se você não tem, Deus está te fortalecendo do mesmo jeito. O que importa é que Ele te fortalece. No deserto com Deus, creia nos impossíveis de Deus. Se abra para os impossíveis de Deus na sua vida. Deus opera o impossível, irmãos? Sim ou não? Deus opera no impossível, irmãos. Deus opera no impossível. Eu fiquei, irmãos, assim, bastante tocado no casamento do Tiago, que eu tive a oportunidade de celebrar no sábado, com aquele testemunho que foi lido no final, em que ele ali foi compartilhado ali naquele testemunho, que dentro da igreja ele recebeu uma palavra de cura e ele se levantou. E os médicos já tinham dito para ele ali que ele não tinha solução ali aparente para aquela paralisia das pernas dele, mas ele levantou dentro da igreja. Então eu estou usando um testemunho não lá de trás, eu estou usando um testemunho que aconteceu dentro da igreja, de alguém que estava com as pernas paralisadas, mas voltou a andar. Por quê? Porque o nosso Deus faz impossíveis se tornarem possíveis. Então Tiago é o filho da nossa irmã Adriana, que está ali atrás, né? Está curtindo aí a lua de mel, está fora, né? Mas Deus fez um milagre na vida desse menino, porque Deus continua fazendo milagres hoje. Ele continua fazendo impossíveis hoje. Ele continua curando hoje. Ele continua, irmãos, operando sobrenaturalmente hoje. Nós precisamos apenas crer. Porventura haverá alguma coisa impossível ou difícil para Deus? Foi isso que o anjo do Senhor disse para Abraão, quando ele chegou ali para Abraão e disse: sua mulher ficará grávida. Abraão com 100 anos e Sara também avançada já em idade. E Sara riu, no seu íntimo ela riu, porque ela já tinha, irmãos, cessado o costume das mulheres. Ela não tinha mais menstruação. Então uma mulher com uma idade avançada, já 75 anos, 80 anos, engravidar, ela riu, ela falou: é loucura. Aí o anjo disse: haverá alguma coisa difícil para Deus? E Sara, na sua velhice, ficou grávida, porque quando Deus quer, nada pode impedir o agir de Deus.
Nada pode impedir o agir de Deus. Você foi trazido aqui nessa noite para ser informado de que existe um Deus que pode tudo na sua vida. Você foi trazido aqui nessa noite para ser ministrado sobre a verdade de um Deus que pode te curar, te restaurar, te libertar. Se você tem problemas, distúrbios, e você já tomou remédio e não consegue resolver, existe um Deus que resolve para você. Quantas pessoas, irmãos, às vezes vivem a peso de remédio, e talvez o problema seja espiritual. Quando o problema é espiritual, não adianta, não tem remédio que resolva. Como também existem problemas que são físicos e tem que tomar o remédio, Mas se Deus também quiser curar, Ele cura também, Mas quando o problema é espiritual, a pessoa vai tomar uma farmácia inteira de remédio e vai continuar com o problema, porque não existe remédio para aquilo que é espiritual. Então nessa noite, eu quero dizer para você, todos nós temos um deserto para enfrentar, mas nós podemos enfrentar com Deus ou sem Deus. Com Deus é mais fácil a gente vencer. Com Deus a gente entra no deserto e sai do deserto, mas sem Deus a gente morre no deserto. A minha pergunta para você é: você quer sair do deserto? Sim ou não? Quem quer sair do deserto? Levanta a mão aí. Eu acredito que ninguém quer morrer no deserto, Então nesse momento eu quero convidar você a ficar em pé. E eu vou chamar você aqui na frente para receber oração. Se você tem alguma dificuldade, algum problema, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Eu vou estar orando por você, eu vou estar ungindo a sua vida, para que você receba de Deus a bênção que você precisa. Mas você tem que crer, Se você crer, amém. Se você não crer, como que Deus vai fazer? Tem que crer. Já tem um aqui, ó. Quem mais vai vir aqui? Davi? Pode vir aqui, gente. Eu tenho um homem segurando forte na minha mão aqui. O homem tem 82 anos, mas segura forte. Vem sem medo de ser feliz. Segura aqui,